E tem um texto, né, que Jesus diz assim: eu voltarei em toda a minha glória, cercado dos meus anjos, para separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Aí a pergunta, ele vai voltar? A resposta é que sim. Agora, como ele vai voltar? De que maneira que será essa volta? Aí, assim, eu vejo, às vezes, eu estou fazendo esse estudo, que é um estudo filosófico, né, teológico, aí tem uma pessoa que fica assim, mas ele nunca foi. Não estou falando desse estilo de coisa, não. Estou falando do Senhor Jesus, Espírito que veio aqui. Espiritualmente, ele abrange o mundo, desde que o mundo foi... Antes do mundo ser criado, né, ele já estava abrangendo o mundo. Eu não estou falando nesse sentido, dele nunca ter ido. Ele foi sim. Ele despediu de 500 pessoas lá na Galileia e foi embora. Né? Ninguém mais viu Jesus. Aquele dia ele foi embora. Então vamos pensar, como é que ele voltaria agora? Então essa hipótese dele voltar nas nuvens, esse negócio todo, e ficar separando bode de ovelha, trigo de joio, seria muito estranho. Realmente seria uma coisa meio cinematográfica, né? Meio teatral e fora de todo o contexto de amor de Deus pela humanidade. Encarnar, a gente viu aí que é difícil, é impossível isso. Mesmo porque nós não sabemos, não fazemos nada do que ele explicou para a gente fazer. Ele vai voltar para fazer mais o quê? Humberto de Campos, entrevistando Sócrates lá no mundo espiritual, ele encontra com ele, ele pergunta para Sócrates, o senhor voltaria lá no plano físico? Aí o Sócrates falou com ele assim, para quê? Se o que eu falei eles não estão fazendo, já tem 2.500 anos, eu vou voltar lá para quê? Então fica uma coisa meio complicada. O movimento espírita tem que se pronunciar. Né? Porque, afinal de contas, a gente pode estar fazendo uma palestra, ou então num grupo de estudos, ou não sei, alguém pode nos questionar sobre isso. Mostrar lá o versículo que está na Bíblia, né? E perguntar, mas e aí, como é que vocês acham que é isso? Ele vai voltar? Né? E aí é que entra o que nós queremos falar hoje para vocês. Então a mensagem já foi dada. E o mensageiro continua dando, fortalecendo essa mensagem. Tem uma outra coisa lá no Evangelho que diz assim, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então para que ele vai falar de novo? Se ele diz que as palavras dele não vão passar, quer dizer, já está tudo dito que ele precisava dizer, pelo menos, né, dentro desse nosso entendimento. Aí a pessoa fala assim, mas se alguém, por exemplo, isso aqui há 5.000 anos, dizem que a regeneração vai demorar 9.000 anos, né? E se no final da regeneração todo mundo souber o Evangelho, né? E de alguma maneira esteja praticando. Aí eu falo para vocês que a gente vai aprender o primeiro patamar do Evangelho, que são 5 níveis de aprofundamento. Primeiro nível é o nível linear, que é esse que a gente estuda, que a gente lê lá na Bíblia, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, enfim. É o primeiro nível, que a gente lê. O segundo nível é o nível geográfico. É a interferência da natureza nos locais que Jesus falou. Isso tem que ser estudado. Por que ele falou o sermão num monte? Por que ele falou para as águas acalmarem lá no lago? Para que ele estava lá? Para que ele atendeu gente na estrada? Para que ele foi lá no tanque, né? De Siloé? Para que ele foi no tanque lá de Jacó para falar com aquela mulher que ela tinha que beber água da... Então, onde Jesus estava tem uma representação. E aí eu já tentei algumas coisas estudar isso. Terceiro nível é o nível histórico. Né? Quando que Jesus falou? Que época que era? O que estava acontecendo naquela época? Como é que a evolução do homem chegou até aquele momento? Tá. O quarto nível é o nível psicológico, que é um nível muito complexo, extremamente complexo. Se a gente for estudar o Evangelho no nível psicológico, você vai entender um outro Evangelho. E o quinto nível
é o nível quântico. O que significa isso? É o nível das pequenas coisas, dos detalhes nas suas essências, né? Como a física quântica estuda as partículas. Então a gente vai estudar o Evangelho nas partículas. Isso aí, meu amigo, vai demorar um pouquinho. Vai demorar bem. Emmanuel foi convidado para fazer um curso de Evangelho, e ele é o maior, né, pregador do Evangelho do Espiritismo. Ele foi convidado para fazer um curso de Evangelho lá no plano superior da Terra. Foi todo feliz da vida, né? Quando ele volta, ele está acabrunhado, cabeça baixa, né? A cara fechada, cara de romano fechada, é perigoso. E aí perguntar, peraí, mano, você foi lá fazer um curso, lá com as altas divindades, né? E volta desse jeito? Ele falou assim, é porque eu me senti um crocodilo lá. Crocodilo é um réptil. Paul Broca, quando ele estudou o cérebro humano, ele estudou 3 níveis de cérebro, né? Que é o pré-frontal, o mamífero e o reptiliano. O cérebro reptiliano, né? É o primeiro cérebro, que é o cérebro dos automatismos. O que ele diz para nós? O que eu sei de Evangelho é o automático que eu aprendi ao longo do tempo, sem nada. Então, quer dizer, Jesus vai fazer o quê? Vai voltar aqui para falar mais o quê? Se nós não sabemos nem isso que está aí. Então, aí você fica pensando, mas como é que esse negócio, joio, trigo, bode e ovelha? Vamos pegar, o joio e o trigo, eles nascem juntos. Só que o joio tem uma frequência muito superior que a frequência do trigo. Né? O bode é um animal, ele é irônico, ele é violento, ele é traiçoeiro. A ovelha dá carne, dá lã, dá leite, né? Então é bem mais diferente do que o bode. A frequência da ovelha é muito maior do que a do bode. Guarda isso aí que depois eu volto nesse tema, né? Bom, aí você fica pensando, vamos imaginar a volta de Jesus. Como será a volta de Jesus? Porque ele falou que vem. Você não pode negar isso. Então, como será? Quando a gente estuda a ciência antiga, a gente vai observar que, assim, nós conhecemos a história do homem, gente, no máximo aí uns 6.000 anos de história. O resto a gente não conhece. Você começa a estudar o homem na Suméria, para cá, 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois. Fora isso, você não conhece. Você não tem nada escrito. Era pré-história. Então, você não tem nada escrito. Nada, nada, nada. O que nós temos são coisas que a arqueologia descobre. Uma construção aqui, outra construção lá, aquele negócio. É isso que a gente tem. E aí, constava-se, né, que a história começa com Noé, Adão e Eva, né? E depois vem Noé, que tem o dilúvio, e que acaba tudo, e Noé consegue salvar uma parte. Aí, as pessoas começam a estudar Adão e Eva. Quem são Adão e Eva? São pessoas? Sim, mas não uma só. É um grupo, né? É uma história, é um grupo que é o grupo masculino com o grupo feminino. Adão e Eva partem do mesmo princípio, do mesmo espírito, que é o ânimo e ânima. O espírito, umas vezes, encarna como homem, outras vezes encarna como mulher. Então, é esse trânsito natural do espírito. Tanto assim que fala que a mulher saiu da costela de Adão. Né? Quando você estuda Yin e Yang, você vê uma costela separando os dois. Ok. E aí, hoje já se sabe que a nossa civilização, que a população humana na Terra, começou há 500.000 anos. Já tem escavações, isso aí é tudo científico, tá, gente? Não é chute, não é nada esotérico, nada disso, não. É ciência, está comprovado. E aí eles já começam a descobrir coisas, mas muito antigas, muito antigas. E aí há uma explicação. Então, veja bem, nós tivemos civilizações muito adiantadas, elas foram embora e ficaram os primitivos. Aí, os primitivos, eles tinham que sair do primitivo para um homem mais avançado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Nas casas de vocês, você tem sala, cozinha, banheiro,
quarto e varanda quando tem, né? Assim, você pode ter muitas salas, muitos quartos, mas é isso, basicamente é isso. Agora eu pergunto para vocês, quando vocês vão na cozinha, vocês vão fazer o quê? Pode falar, gente, vamos conversar. Fazer o quê na cozinha? Comer, cozinhar, né? Quando você vai para a sala, o que você vai fazer? Estudar, né? Quando você vai para o quarto, você vai dormir. Quando você vai para a varanda, você vai se refrescar, né? Quando você vai para o banheiro, você vai tomar banho, sei lá. Enfim, cada ambiente para a sua necessidade, não é assim? Percebe como é que isso é interessante? Cada ambiente da nossa casa é talhado para uma necessidade. Eu não vou tomar banho na cozinha. Quando a gente era criança, até tomava, né? Porque era na bacia, né? Então, a bacia para todo lado. Então, mas normalmente eu não vou tomar banho na cozinha, eu não vou fazer comida na sala. Então, cada macaco no seu galho. O que aconteceu, então? A humanidade, que já tinha recebido esses espíritos muito superiores, lá da Atlântida, eu vou falando Atlântida porque a Emmanuel fala que a Atlântida existiu, tá, gente? Não estou inventando, não. Emmanuel fala isso, a Atlântida existiu, está lá no caminho da luz. Então, esses espíritos muito superiores foram embora, tá? Apareceram. Aí ficou a nossa turminha, né? Os primitivos, o negócio todo. Aí tinha que tirar o primitivo e trazer esse primitivo, pelo menos, quando ele começa a fazer um pouco de ciência. Por exemplo, agricultura, pastoreio, né? Eles não sabiam fazer isso. Então, tinha que trazer esse primitivo até aqui. O que foi criado, então, na Terra? Um ambiente próprio para deslocar o primitivo até o Homo sapiens. Isso demorou 7 milhões de anos. Então, esse ambiente foi criado. Não se está inventando. Então, vamos pegar o livro Cartas de uma Morta, da mãe do Chico Xavier. O que ela fala? Ela fala que ela chegou num determinado lugar lá, quando ele olhou para cá, para nós, para a Terra, que ela viu um monte de energia subindo e descendo, né? Que eram essas energias próprias que criam esse ambiente. Tem um cientista chamado Rupert Sheldrake, ele é britânico, ele diz o seguinte, que tudo que vibra cria ambiente. Então, os primitivos criaram o ambiente de primitivo. Tanto é que eles saíram lá do estado de animal, de instinto, e chegaram no homem, que chegou ao homem agrícola. Então, eles criaram o ambiente junto com a espiritualidade. Então, o primeiro ambiente criado na Terra foi para deslocar o primitivo até o homem agrícola. Primeiro ambiente. O segundo ambiente foi criado para trazer o homem agrícola até o homem atual, que é o homem tecnológico, né? Que tem celular, que tem tablet, que tem computador, que tem toda essa parafernália que tem hoje. Isso demorou uns 6 mil anos ou mais. Então foi a segunda corrente, o segundo ambiente criado. E agora está sendo criado o terceiro ambiente, que é o ambiente que vai moralizar o homem. Né? Então agora é o ambiente da moralização. A gente pode provar isso pela ciência, por um negócio chamado precessão dos equinócios. Não sei se vocês sabem, mas a Terra gira cambaleando, ela não gira reto, né? Vocês sabem disso, que a Terra não está assim, certinha, como se fosse uma bola, exatamente assim, rodando e girando no sistema solar, né? E nela também. Ela não é assim. Ela está inclinada. Então, se você pegar uma linha aqui, ó, e traçar, você vai ver que tem 23 graus de inclinação. Muito bem. Por ela estar inclinada, o que acontece quando ela gira? Quem rodou peão aí quando era criança? Vocês devem ter rodado peão, não foi? Você também deve ter rodado peão, não foi? Eu sou bem mais novo, eu rodei. Aí, o peão, ele não faz assim, não cambaleia? Ele diz, não vai fazendo assim, né? A Terra faz do mesmo jeito, ela gira cambaleando. E a gente não está vendo cambaleio, sabe por quê?
Porque cada vez que ela faz isso, 13 mil anos. Cada vez que ela faz isso, mais 13 mil anos. Então, são 26 mil anos o ciclo de um cambaleio da Terra. Então, não vamos ver a Terra cambaleando. Né? Ninguém vai viver aqui para ver a Terra cambaleando. Aí, esse processo, aparentemente, é uma brincadeira de um peão. Mas tem uma coisa fantástica nisso. É porque nós moramos na periferia de uma grande cidade sideral, como diz André Luiz, que é a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, que tem 300 bilhões de sistemas solares. É um negócio sério, né? Então, a galáxia ela tem um núcleo dela. Tudo tem núcleo, né? Tudo parte do meio. Quando a Terra faz isso para cá, ela está afastando do campo eletromagnético do núcleo. Você imagina o que eu... Gente, eu vou colocar para vocês o seguinte. Essa lâmpada aqui é 110. Agora eu vou botar vocês debaixo de um refletor de 1.500. Vocês vão falar comigo assim, pelo amor de Deus, desliga isso. Porque o campo, a ressonância eletromagnética é muito alta. Eu trabalhei com teatro, vocês sabem disso, né? Eu trabalhei com refletores, né? Porque eu tinha que saber até como direcionar para não machucar os atores. Então, se você botar a gente punha lá 1.000, 1.500, então se você botar 1.500, você cega a pessoa. Então, é a mesma coisa do núcleo. O núcleo tem uma frequência que a gente nem imagina. Então, ele vai pegando. Quando a Terra está aqui, ela está saindo do núcleo, ela faz isso. Ó. Então, os cientistas chamam isso de a noite da Terra. Depois ela faz isso para cá. Aí ela vai começar de novo a entrar no campo mais forte, né? Então, os cientistas chamam isso do dia da Terra. Vocês sabiam disso? Isso é um nome bem bonito, chama precessão dos equinócios. O Divaldo vive falando disso aí, precessão dos equinócios. E aí tem um detalhe muito legal nessa história toda, é que quando a Terra está fazendo isso, eles dividiram, né, em 4 etapas, tanto de cima quanto de baixo. Eles chamam de sátias. Sátias significa eras. Então, a sátia de cima, dos últimos 13 mil anos, o que você vê se você estudar na história? Guerra pra caramba, né? Muita guerra. Os últimos 13 mil anos da Terra, nossa mãe. Agora, ela chegou no ponto de convergência para vir para cá. Então, ela chegou aqui. Quando ela chega naquele ponto, que chamava de o que é? Halley, não é... A idade do ferro, né, que é a coisa do ferro, está todo mundo matando. Quando ela chega aqui no ponto, quem vem na Terra? Hein? Jesus. Ele nasce aqui, no ponto de convergência. Exatamente. Olha que chique, né? Por que ele não veio antes ou depois? Ele veio exatamente aqui. O que ele fala? Cumpriu o seu tempo. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, pois. Marcos 1. Então ele fala isso aqui, olha, cumpriu o tempo. Quer dizer, para vocês deslocarem do primitivo até o homem agrícola, né? O homem, lá, quando ele chegou, já estava bem mais avançado, né? Então, para vocês chegarem aqui, foi o tempo que foi dado a vocês. Agora, vai entrar um outro tempo. Já tinha passado 2 tempos, né? Que é o tempo do agrícola e o tempo da intelectualidade. Então, tem que se estudar o Evangelho, porque o próximo momento da Terra vai ser da implantação do reino de Deus entre nós. O que é o reino de Deus? É o reino do conhecimento e do amor. Sabedoria e amor. Quem não quiser isso, vai ter que ir embora do planeta. Aí nós vamos explicar por que vai ter que ir embora. Vamos lá? Você imagina que a primeira esteira, vamos botar esteira, né? Que os cientistas chamam isso muito de esteira. A primeira esteira que trouxe do primitivo até o homem agrícola, essa esteira tinha uma frequência mais baixa. Porque ela estava trabalhando diretamente pessoas de frequência baixa, que é o primitivo. Ele não conseguia pegar muita coisa. Depois essa esteira aumentou a frequência, que ela foi para intelectualizar a humanidade.
Então, esses negócios que nós temos aqui hoje, gente, há 6, 7 mil anos atrás, tinha nave espacial aqui na Terra dessa. Isso tudo, esse negócio que a Lua foi, né, que a nave saiu, aterrissou, depois saiu da Lua de novo, encontrou com aquela a cápsula, né, e voltou para a Terra, vocês faziam isso direto. Tem pesquisas, tem comprovações científicas sobre isso. Então, chegou na segunda vez da intelectualização, aumentou o potencial. O homem tinha que ser mais esperto. Aí veio escola, você tem que passar de ano, você tem que estudar, senão o mercado não te aceita. E essa coisa que nós conhecemos hoje. Segunda, agora vem a terceira. A terceira, ela será muito mais forte a frequência. Primeiro, porque a Terra está entrando para o eixo da galáxia, virando para o eixo da galáxia, eu vou aumentar. Para que você tenha uma ideia, você tem o cavalo. Para não falar que eu estou falando bobagem, né? Você tem o cavalo. O cavalo é lindo, é um dos animais mais portentosos e chiques que nós temos, é o cavalo. Muito embora o cachorro seja o mais querido, né? Mas o cavalo é um negócio sério. Então o cavalo vai ter que fazer uma opção. Se a gente perguntasse ao cavalo, você quer continuar reproduzindo? E ele falasse assim, quero. Então ele vai ter que ser reduzido desse tamanhozinho assim. O cavalo vai perder esse porte todo dele para poder ficar aqui nessa frequência alta. Muitos animais vão desaparecer, não vão suportar a frequência. Eu penso que esses animais peçonhentos, devem todos eles desaparecer. Para vir outros animais que aguentem essa frequência. Então, tudo vai ser transformado nos próximos 11 mil anos, ou seja, tá certo? Porque essa frequência é muito alta. Essa frequência muito alta, ela vem para moralizar o mundo. Moralizar. Então, a primeira foi para tirar do primitivo até o homem agrícola, a segunda do homem agrícola até o homem do computador, do smartphone, dessas coisas que a gente tem aqui. Essa segunda. Agora vem a terceira, que é para moralizar. Engraçado que essas redes, elas quando estão numa aqui, elas já estão preparando para a segunda. Quando chega na segunda, elas já vão preparando para a terceira. Elas não vêm de repente, né? Por isso que muita gente conseguiu moralizar, mesmo na rede da intelectualidade. Se você pegar Allan Kardec, ele vai dizer mais ou menos isso, que primeiro você tem que intelectualizar para depois moralizar. O próprio Allan Kardec fala isso. Né? Então, muito bem, chegou a fase da rede da moralização. O que é moral? Vamos entender o que é moral. A moral é o respeito que eu tenho que ter por mim mesmo. Se eu não me respeitar, eu não terei ética. Porque a ética é o respeito que eu tenho que ter a pessoas, objetos e circunstâncias. Eu só vou respeitar pessoas se eu me respeitar. Se eu não me respeitar, eu estou me tratando como objeto, não é assim? Eu vou tratar a pessoa também como objeto. Eu vou tratar as coisas todas como objeto. Então, a moralização é o respeito a si mesmo. Por que eu tenho que me respeitar? Porque, afinal de contas, tem dois parâmetros aí que eu tenho que medir. Primeiro, eu sou criatura divina. Eu saí de Deus. Então, eu sou potência divina em evolução. Todos nós. Então, eu sou essa coisa divina que eu tenho que me respeitar enquanto. Segundo, Deus está comigo o tempo todo. Está dentro de mim. Então, se eu não me respeito, eu não estou respeitando o Deus que está comigo. Entendeu o que é moralizar? Então, o homem, nesses próximos milênios, tem que fazer isso. Então, ele vai ser um cara intelectualizado? Vai. Saiu do primitivo? Saiu. Mas agora ele vai ter que juntar a moralização. Então, eu vou ter que ter muito respeito por mim, o que, infelizmente, hoje, quase ninguém tem respeito por si mesmo. Se trata de qualquer maneira, né? Faz um negócio todo aí complicado, estranho, né? Quanta coisa a gente vê a humanidade fazendo hoje, eu não vou citar, né? Porque às vezes tem gente que gosta disso, né? Que eu iria falar, né? Mas eu tenho que falar, pelo menos uma coisa eu tenho que falar, que é a questão da bebida alcoólica. A bebida alcoólica, gente, ela foi um energético, no princípio, quando ela foi criada,
cerveja e vinho, principalmente, foram os primeiros, né? Elas foram criadas para dinamizar a mente do ser primitivo. Primitivo. Então ele tinha um fígado, a parede do fígado, um traco dessa grossura. A parede do esôfago, outra coisa muito grande. A parede do estômago, que é onde ia passar o líquido. Então era tudo muito grosso, para suportar a pressão. E à medida que essa mente entrou no funcionamento normal, isso a gente estuda, é muito interessante, eu não vou ficar, porque não vai dar tempo de explicar isso para vocês, mas tem estudos, pesquisas mostrando como é que o primitivo lidava com as coisas e como é que nós lidamos com as mesmas coisas. Então o primitivo, assim, se você perguntasse para ele, como é que chama isso aqui? Vamos imaginar que lá na tribo dele chamava titaca. Aí ele falava, titaca. Aí você fala assim, como é que é mesmo? Titaca. Se você perguntasse a terceira vez, ele falava, estou com sono, vou dormir. Ele não aguentava. A mente não suportava repetir uma coisa mais que 2 vezes. Dava sono, dava sonolência, dava cansaço. Tem pesquisas interessantes sobre isso, né? E aí, o energético, né? Que eles tiravam da coca, da folha da coca, eles tiravam do fumo, eles tiravam de um monte de coisa. Esse energético ajudou o pessoal a sair dessa fase, que eles começaram a dinamizar a mente. Chegou uma hora que o corpo físico disse assim, acabou, não precisamos mais disso. Então o nosso estômago virou uma parede pequena assim, o fígado virou uma parede pequenininha, o esôfago também, e está chegando o 5º corpo biológico, também segundo a ciência, que diz que se a gente comer um bife de 100 gramas, a gente desencarna. Porque nós não teremos condições de diluir um bife de 100 gramas. Então o corpo exigiu, parem com isso. E as pessoas continuam bebendo, né? Continuam bebendo. O que está acontecendo? Cirrose à vontade. Distúrbios de toda maneira, provocado pelo álcool. Porque você entorpece. Quando você toma alguma coisa alcoólica, você entorpece os sentidos. Entorpecer os sentidos, o espírito não chega nas células, por exemplo, para comandar as células. As células ficam meio desorientadas e começam a criar um monte de patologias. Então, isso tem que acabar. Isso tem que ser extinto, né? A bebida alcoólica entre as pessoas. Porque esse espírito da terceira rede não vai suportar isso. Então, tem que ter essa mudança de hábito. Outra coisa também, que nós espíritas sabemos que a gente vai para o mundo espiritual. Lá não tem isso. Lá, você chegar no mundo espiritual, eu estou com vontade de tomar vou botar um vinho que é mais suave, assim. Tomar um vinho, só não tem isso aqui. Aí que só tem uma chance, a pessoa tem que ficar grudado no alcoólatra encarnado para pegar o fluido do alcoólatra. Isso é bom? Atraso, né? Então, quer dizer, nós temos que começar a pensar nessas coisas. Sexo, por exemplo. O sexo é uma troca de energias, né, de qualidade. Então, você dá um beijo na boca, você mexe, movimenta muita energia, né, entre um e o outro. Vamos imaginar que esse casal é tipo a Bela Adormecida, né, com o príncipe Felipe. A menina adormeceu, ficou 100 anos dormindo, e só um príncipe poderia acordá-la. Só o beijo de um príncipe poderia acordar. Isso é uma lição de sexualidade. Então tem pessoas que ficam beijando 10 pessoas simultaneamente. O que ela pega? Ela pega frequências de 10 pessoas. Então se uma pessoa tiver com depressão, com ansiedade, com essas patologias, né, ela vai pegar isso tudo. Então a pessoa fica desnorteada pela essa salada de energia. Então isso vai ter que mudar também no conceito da humanidade. Os animais não fazem isso. E os animais são certinhos, porque eles seguem a lei de Deus. Né? E a sexualidade mesmo, o sexo, a prática do sexo é pior ainda, porque a energia é muito maior. Então a pessoa que fica brincando com isso, né, acaba vai se desgastando. Qualquer vírusinho chamado coronavírus, né, mata. Não é um vírus que mata, é a fragilidade orgânica que a pessoa criou para ela mesma.
Então, qualquer problema mata. Gente, mas a pessoa morreu porque estava gripado. Não é a gripe, porque ela estava sem defesa, ela mexeu com o sistema imunológico dela. Então, quer dizer, nós estamos nesse período, nós estamos nessa encruzilhada. Ou a gente para pensar sobre isso seriamente, ou a gente não vai aguentar a frequência da terceira rede, que é da moralização. Eu não vou aguentar. Então, o que vai acontecer? Quando eu desencarno, eu vou para o mundo espiritual, e aí faz-se a seleção. Se eu sou joio ou se eu sou trigo. Se eu sou trigo, a minha frequência é alta, é boa, é tranquila. Eu não faço essas coisas, eu mudei meus hábitos. Né? Se eu faço isso tudo, eu sou joio. Então, eu não vou conseguir ficar aqui nessa frequência que vai aumentar cada vez mais na Terra, que já está grande. O dia passa que você nem vê, a hora passa, né? Essa pessoa ansiosa, depressiva, às vezes, suicidando, isso tudo já é a resultante dessa frequência que está aí. Então, quer dizer, nós estamos nesse momento sendo separados, né, pela potência nova que está chegando no mundo. Paulo de Tarso, ele fez 4 viagens que estão declaradas na Bíblia para pregar o Evangelho, certo? Mas ele fez 5. A 5ª viagem era a que ele mais sonhava de fazer, ele conseguiu. Ele estava em Roma, e aí João intercedeu por ele lá, né, com o rei, então ele foi liberado. Ele estava preso, mas ele foi liberado e foi à Espanha, ou veio à Espanha, né, que está mais perto para nós. E aí, quando ele chega na Espanha, que ele fica todo feliz, vai pregar. Como que Paulo pregava? Tinha uma sala bonita, iluminada, uma câmera de televisão, né, gravando, tinha uma aguinha aqui para o palestrante, tinha tudo isso, né? Não, tinha nada disso. Tinha lá o quê? Era uma praça, o pessoal ficava em pé, né? E ficava ele falando lá. Alguns chamavam ele de louco, né? Aí cuspia nele, tampava pedra nele. Quando acabava, dava umas batidinhas, dava um couro nele. Outro saía para salvar. Isso era Paulo de Tarso. A gente não faz isso. A gente tem todo o conforto e está reclamando ainda. E aí ele fala que quando ele chegou na Espanha, que é muito longe de Jerusalém, da onde ele morava, né? Muito longe. Hoje você vai de avião rápido, mas antigamente, meu amigo, você tinha que atravessar o Mediterrâneo todo. E isso não era fácil. Né? E aí, quando ele falou que quando ele estava pregando, que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, mas a gente já sabe disso. E nunca o cristianismo tinha chegado na Espanha. Ainda não tinha chegado. Ela estava muito recente. Era muito distante do núcleo da Anatólia, que é a Turquia, hoje, para chegar na Espanha. E aí ficava pensando, mas como é que vocês sabem? Como? Por essa rede. Tem a história do 100º macaco, que a Joana de Anjos fala essa história, eu já conheci antes da Joana falar naquele livro dela. É o seguinte, tinha uma comunidade de macacos numa ilha lá, isso aconteceu mesmo, isso é pesquisa, uma comunidade de macacos lá numa ilha do Japão. O Japão tem um monte de ilhas, né? Um monte. E aí, o que esses macacos faziam? De um determinado momento, o grupo de pesquisadores começou a jogar batatas na areia. A batata rolava na areia e ficava cheia de areia. Mas eles pegavam aquilo e comiam isso mesmo. Que era uma comida fácil, né? Estava ali entregando. E eles continuaram fazendo a pesquisa. De repente, uma macaquinha muito esperta pegou a batata, olhou e falou, pensou com ela, eu vou melhorar esse negócio. Então ela foi lá no mar e ele lavou a batata, ok? No que ela lavou a batata, tirou a areia e deu um salzinho na batata, né? Quando ela comeu, foi uma delícia. A batata veio temperada, né? Aí a macacada toda falou, opa, é conosco mesmo, né? Começaram a lavar a batata e foi. Quando foi, mais ou menos, é uma amostragem, isso não é certo. Quando chegou o 100º macaco que provou aquilo, aconteceu um negócio muito estranho. Que numa ilha muito distante, os macacos estavam lavando também seus alimentos na água. Como é que eles souberam disso?
Essa teoria é chamada teoria do centésimo macaco, isso é muito estudado em antropologia. Né? Por quê? Porque tem uma rede, e essa rede leva a informação. É muito interessante, aí você pode estudar depois campos morfológicos do Schodrek, que é muito interessante. Então, o mundo tem seus campos morfológicos. Né? Então, quando estava se falando do cristianismo, lá na Anatólia, em Jerusalém, já estava chegando no campo, lá na Espanha, como no caso do centésimo macaco. Percebe que coisa interessante? Isso é muito forte, gente. E aí, nós estamos agora nesse momento. Humanidade do século XXI, ano 2024. Ou 23, ou 25, não importa. Nós estamos neste momento. Eu quero me moralizar? Ok. Então, meu amigo, abre uma clareira na tua vida e busca, mas busca mesmo. Ah, porque todo mundo faz isso, todo mundo está no erro. Você vai no erro? Então agora está chegando a hora. Ou eu faço isso, ou eu lavo a batata e põe lá na aguinha, lá, né, para ficar salgadinha, ou eu vou pegar uma nave e vou para um planeta primitivo. Porque a gente não vai para um planeta melhor do que a Terra. Como é que eu vou para um planeta? Se eu não estou aguentando a frequência daqui, eu vou para um maior, que a frequência é muito maior? Não. Então eu vou para um planeta primitivo. Quando a gente estuda os exilados de Capela, eles sofreram muito quando vieram para cá. Porque eles eram espíritos da nossa condição hoje, né? E voltam lá para viver com os primitivos. Não que eles seriam primitivos, mas eles vão ter que ajudar aqueles primitivos a sair do primitivismo. Foi muito difícil para eles. Então nós estamos vivendo esse momento da separação do joio, do trigo, do bode e da ovelha. Quem está promovendo isso no mundo? O Senhor Jesus. Ele é que é o diretor do mundo. Tudo aqui acontece porque ele permite. Quem está ajudando Jesus nesse trabalho? Os espíritos superiores, né? Então ele está na glória dele com seu séquito de anjos, separando o joio do trigo. Ou seja, quem vai ficar nessa rede mais alta, vai ficar, separou. Esse é o trigo, esse é a ovelha. Quem não conseguir entrar nessa frequência, aí não dá, né? Porque você imagina, né? Também sou filho de Deus. Tem gente, eu acho um absurdo, né? Tem gente que fala assim, hoje eu vou beber todas, porque eu também sou filho de Deus. Outro dia eu ouvi isso, um motorista falando isso no ônibus. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado. Agora chegou o momento que nós estamos fazendo. Eu estou fazendo isso, gente, há 50 anos, quando eu vim para o Espiritismo. Né? Eu comecei a ler, o que eu tenho que fazer então? E eu comecei a lutar. Lutar foi difícil, porque eu tinha um monte de hábito errado, e comecei a lutar contra aquilo tudo, e fomos mudando, até se encontrar um ponto de apoio referencial na nova etapa, né? Você tem que encontrar esse ponto. Porque realmente a seleção está sendo feita. Está sendo feita por essa rede. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, que tem muito jovem aqui, e é bom esses jovens saberem disso. Essas redes, por exemplo, você vai fazer uma laje, né? Você vai montar uma laje. O que você põe para montar a laje? Você não põe pilastras? Pilotis, assim? Você põe várias pilastras para sustentar a laje, não é isso? Então você põe aqueles pilotis ali e a laje fica sentada em cima, aí você faz o que você quer em cima da laje. Não é assim que funciona? É. Não tem outro jeito. Você vai montar o quê? Uma dessas cabanas, né? Quando a pessoa vai acampar, não tem que ter alguma coisa que sustente? Tá bem. Então essas redes também têm sustentações. Essa sustentação dessa rede, ela está espalhada no mundo todo. Tá bem, gente. Eu tenho livros que estudam isso, né? E eu estudo essa coisa. O que vocês acham que sustenta essa rede? Alguém teria assim, um lance para falar? O que sustenta essa rede que do mundo, que sustentou a primeira, a segunda e agora a terceira? Tem uma coisa que sustenta essa rede energética. O que vocês acham que seja? Pensa, gente. Que tem que ser com energia também, né? Porque se está sustentando uma coisa enérgica, tem energia, né? Sabe não? As pirâmides. Pirâmides. A gente estuda pirâmide assim,
Kelps, né? Miquelinos e Kelfo, né? Kepler, né? Kepler, Kelfos e Miquelinos. A gente conhece essas três. Sabe quantas tem no mundo? Vocês têm ideia? Não? 253. Se você olhar de cima, você vai ver que elas são colocadas estrategicamente. Então, essas pirâmides, elas pegam a energia que vem do núcleo da Terra, tá? Pega essa energia, transforma essa energia. A pirâmide é triangular, né? É uma figura, um poliedro triangular, né? Os poliedros triangulares, eles conservam fogo, a energia fogo neles. Então, ela sustenta pela energia mais potente que tem, que é a energia fogo. Aí você pega assim você imagina, né, essa rede que está aí, toda sustentada por essas pirâmides interessantes. Então tem pirâmide para todo lado. Para que tem pirâmide? Alguém falava que é para enterrar faraó, para enterrar. Gente, não é bem assim não, né? Enterrar, você enterra. Então tinha que ter uma razão, né? Tinha que ter um motivo. Então existem hoje pesquisadores, né, antigos que sabem, que vão nas fontes aí e mostram. Então nós estamos vivendo protegidos por essa teia maravilhosa, né, que inclusive o Fritjof Capra, ele chama de teia da vida, né? Então nós somos protegidos por essa teia extraordinária, que é a teia da moralização. É a próxima palavra. 9.000 anos vão se correr daqui por diante, que é o período da regeneração. Então, quem ficar aqui, não é nenhum espírito santificado ainda, é espírito cheio de problemas, é espírito doente, que vem tratar aqui, né? E vem de outros planetas também. Então, nós vamos moralizar a humanidade. Só pode ficar, porque a frequência não vai permitir que a pessoa que não queira moralizar fique aqui. Ele vai ficar assim, pelo amor de Deus, me tira daqui. Vou dar um exemplo para vocês. Você põe uma água para ferver. Você põe o dedo lá dentro da água, não põe? Passar uns 3 minutos, começa a ficar meio quentinho, vai. Daqui a pouquinho vai esquentando. Passado uns 15 minutos, você não aguenta ficar lá dentro, porque está fervendo, 100 graus. Né? Então, a mesma coisa que está acontecendo no mundo. Vai aumentar a frequência, como se eu estivesse botando a mão na água fervendo. Eu não vou aguentar ficar aqui. Só se eu tiver frequência superior para aguentar ficar aqui. Então, essa frequência vem com a moralidade. Por quê? Porque é a base do amor, esse amor pregado, né? Então, o que acontece? Para você fazer qualquer coisa no campo do amor, você tem que sair partir do princípio. Ninguém faz amor. Não tem fórmula para fazer amor. Não existe isso. Isso é uma brincadeira de criança humana, né, que fica falando essas coisas aí. A gente constrói o amor, que é diferente. Então, o amor vem de Deus, aquela fonte de amor supremo, né? Só que a gente tem que pegar filetes. A gente não consegue pegar o amor de Deus, né? A gente pega filetes. Como é que eu construo, então, um filete de amor no meu relacionamento? Pode ser um relacionamento, né, de homem e mulher, pode ser um relacionamento de pai, filho, mãe, filho, enfim. Como é que eu construo o amor ali? Então, eu tenho que ter, primeiro, uma inteligência, certo? Que a gente aprendeu na segunda rede, não foi? Então, tem que ser inteligente para saber. Segundo, essa inteligência tem que ser moralizada. Porque a inteligência por ela só não basta. Você vê pessoas inteligentíssimas aí e criando mísseis, né? Criando maneiras de perturbar o outro, tirando a paz das pessoas, subjugando pessoas. São pessoas extremamente inteligentes. Então, quer dizer, tem que ser uma inteligência moralizada. Uma inteligência moralizada, ela sabe separar as coisas, ela equilibra as coisas. Porque é do interesse dela que seja equilibrado. Só o equilíbrio leva a uma coisa à perfeição, que é o terceiro passo, né? Então, inteligência moralizada harmoniza tudo, gerando perfeição. Uma vez estabelecido isso, você vai ter no ponto seguinte o belo. E depois do belo você tem o bom. Então você conseguiu construir o amor. Então relacionamentos, por exemplo, né, que é mais que a gente fala, se não tiver isso, não tem jeito. O relacionamento vai sofrendo muitas alternâncias,
a ponto dele acabar. Então, o nosso momento é esse. Eu quero viver isso. É isso realmente que está me movendo a vida? Ou eu estou no deixa a vida me levar, a vida leva eu? Né? Tão bonitinho o sambinha, né? Eu chamo de sambinha porque é uma porcarinha mesmo. Então, é assim que está. Todo mundo no deixa a vida me levar. Eu estava agora mesmo, meu filho trabalha numa academia, né? Aí estava lá o pessoal fazendo exercício, né? Aí saiu, tinha uma música rolando lá, sabe? Uma mocinha começou a fazer, gente do céu, ela está fazendo ginástica, sei lá o que ela está fazendo, e está dançando aqui dentro. Então está na vida me levar, vida leva eu. Não, não é bem assim não. Eu construo a vida que eu quero. Se eu for 1 em 100, eu construo a vida que eu quero. O espírita, gente, ele tem que ser diferente do meio. Se ele não for, ele não é espírita. Porque ele sabe tanta coisa, ele aprende tanta coisa. Então, está aí, a separação do joio, do trigo, do pó, da ovelha, está acontecendo. E quem está dirigindo isso é o Senhor Jesus. Só que você não mexe no livre-arbítrio de ninguém, não espanta ninguém, não aparece misteriosamente, não há nada. É tudo por frequências. Então, como é que está a minha frequência? Eu ainda desejo mal para alguém, eu ainda tenho inimigo, eu não perdoo, eu guardo ressentimentos, né? Eu tenho, por exemplo, se eu vejo um estupro lá na televisão, que não sei quem estuprou, não sei quem, eu falo assim, tem que matar, né? Ainda estou nessa. Sabe, ainda gosto de pena de morte, eutanásia. Né? Se eu ainda estou nisso, está complicado. Eu tenho que mudar. Então, minha gente, caminho 1, estudar o Evangelho e praticar. Ok? Caminho 2, estudar o Espiritismo e praticar. Porque é a única identificação direta com o Evangelho que nós temos na atualidade. É a única. Não estou falando assim, puxando sardinha para lá de ninguém. Eu estudo hinduísmo, taoísmo, budismo, estudo zoroastraísmo, estudo islamismo, estudo tudo isso. A conclusão que eu cheguei, Evangelho e doutrina espírita. Fora isso, muito difícil. Então, fica o recado para vocês. O Senhor Jesus já voltou, né? Está voltando aí. Está separando os bodes das ovelhas, os trigos do joio. Está fazendo tudo isso silenciosamente, mas fazendo. E ele disse, cumpriu-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, pois. Então, não está pegando ninguém de surpresa. Ele disse isso há 2000 anos. Olha que vai acontecer isso. Se cuidem. Né? É um estudo que não é para apavorar ninguém, mas é para orientar. Tá certo? A gente está aqui botando terror em ninguém, não, mas nós temos que pensar. Nós somos espíritos muito antigos, todos nós. Diz Emmanuel que os espíritas são os mais antigos e os que erraram mais. Né? Então nós estamos aqui nessa luta. Não sei que hora que a gente vai reencarnar, desencarnar, a gente não sabe. Eu vou terminar o meu estudo falando meditações de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um rei romano, né? Ele reinou de 160 a 181. E aí, ele escrevia muita coisa, ele era estoico, né? Ele era uma pessoa muito estudiosa, filósofo. E ele escreveu muitas coisas, agora saiu um livro dele aqui no Brasil, chamado Meditações de Marco Aurélio. Se vocês puderem ler, vale a pena, é muito bom. Então, Marco Aurélio dizia isso, olha, faça esse trabalho que te tragar agora como se fosse o último que você vai fazer. Então, faça da melhor maneira que você puder. Viva cada dia como se fosse o último. Porque a gente não sabe se amanhã nós vamos estar aqui, né? Ah, mas eu só tenho 10 anos. Só tenho 15 anos. A vida não quer saber disso, não. Às vezes o seu como dizem eles lá, né? A sua tábua do destino é só para 10 anos, para 15 anos. Então é preciso a gente começar a pensar, realmente refletir sobre isso. Para a gente gostar da gente, sabe? Se amar profundamente.